maior poderão ao fiel. Boa noite, Igreja Batista de Imbitiba, nossos irmãos internautas que fazem presente sempre nesse culto de oração, com muita alegria e muita seriedade diante do Senhor que nós abrimos essa programação da igreja, esse tempo em que nos unimos para fazermos orações de intercessão. E ainda mais nesses tempos que estamos vivendo agora, de tanta tristeza, tantos pedidos assim, urgentes, tantas situações difíceis, né? Que vamos buscar o Senhor com muita fé. Fazemos sempre. Então, muito bom que você está na nossa companhia. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, estamos registrando esse tempo. E eu quero fazer, logo nessa abertura do nosso trabalho, a leitura de Atos 12, nos versos 5. A palavra do Senhor diz assim, palavra poderosa, palavra que veio à minha mente e ao meu coração para fazer essa abertura. Né? A palavra de Atos 12, 5, ela diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. Um tempo difícil para o Pedro, preso no cárcere, com algemas de um lado, soldado, algemas do outro lado, soldado, e ele preso no meio, soldados à porta, grade fechada, olhando olhos humanos assim, pensamento assim, impossível de alguma coisa mudar ali. Mas não terminou a noite, irmãos. O efeito das orações foi maravilhoso. Deus enviou um anjo, tocou nele. Pedro, acorda. As cadeias caíram. Pedro, bota sua roupa. Olha, cuidado. Pedro, pega sua capa. Pedro, coloca seu chinelo no pé. Assim, Pedro, me segue. O Pedro achou que estava sonhando, não estava entendendo as coisas. Meus irmãos, com esse espírito nós vamos nos unir hoje aqui. Vamos fazer orações, e são orações incessantes. Os nomes que virão aqui, os irmãos pelos quais estamos orando, nossos amigos, eles estão sendo objeto de nossas orações durante a semana, durante os dias. Né? São casos aqui que já vêm se prorrogando, né? Já há algum tempo estamos orando com expectativa de uma boa resposta. Né? Então, eu queria convidar os irmãos que vão estar na sala conosco. Hoje estamos recebendo os irmãos Felipe e Ana Luísa, um casal jovem, né? São músicos da nossa igreja, estudiosos da palavra, e assim, aquele casal que nos inspira, que tem ardor missionário, estão sempre envolvidos e com muita responsabilidade. E eu queria, então, convidá-los a entrarem na nossa transmissão. Felipe, Ana, tudo prontinho aí? Tudo tranquilo? Vamos receber vocês, então. Ok. Sejam bem-vindos. Né? Vamos, então, dar início à nossa programação com as orações, a mensagem dos irmãos, né? E estaremos juntos aqui. Deus abençoe a estada de vocês conosco aqui na sala de oração da Igreja Batista de Imbitiba. Amém. Amém. Então, muito boa noite aí a todos, né? Privilégio estar com os irmãos aqui nessa noite. Vou mandar um abraço aí para todos, um beijo para todos. E quero, juntamente com vocês, glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, não é verdade, irmãos? E eu queria iniciar, assim, fazendo uma oração junto com você que está em casa, que nos assiste, né? Vamos nos unir em oração nesse momento, em função dessa causa, né, que tem sido, talvez, a causa do ano. Acho que é um assunto que mexeu com todo mundo, literalmente, o ano inteiro, né, que é essa pandemia que a gente vive. Enfim, muitas pessoas enterrando entes queridos, muitas pessoas não conseguindo voltar a uma vida normal, muitas pessoas aprisionadas, não por cadeias, como o pastor comentou, mas
aprisionadas na mente, né? De tantas notícias ruins que recebem, não conseguem voltar ao normal, não conseguem ter paz no seu coração. E por conta disso, eu quero, juntamente com você que está nos assistindo nessa noite, né, orar, fazer essa oração. Peço que você, então, que está em casa aí, feche os seus olhos aí, curve a sua cabeça aí junto comigo, vamos falar com o Senhor. Deus poderoso e fiel, Tu és Deus de perto, Senhor Jesus. És Deus de perto, Pai. E o nosso clamor nessa noite, Senhor, o nosso pedido é que o Senhor envie, sabe, palavras de ordens a todo o teu povo, Senhor, para que o teu povo tenha paz no seu coração, para que o teu povo esteja com a mente assim bem em paz, Senhor, sabendo que existe um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo controla, Senhor. Oramos também pelas famílias que estão enlutadas e que ainda não se recuperaram dos seus lutos, Senhor. Que o Senhor também continue consolando, Pai. Oramos também a Ti gratos por toda a progressão que temos visto com relação à busca de uma cura para essa doença. Muito obrigado, Senhor, pelas boas notícias que temos recebido. E que nós, meu Pai, que somos Teu povo, possamos nos levantar firmes, meu Pai, nesse período aí tenebroso, Senhor, com palavras de esperança, com coragem, com muito amor, meu Pai, para que todos possamos enxergar também o que Tu queres falar conosco nesse momento, meu Pai. É a oração que nós fazemos juntos, meu Pai, unanimemente, fazemos em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar, então, para um período de louvor. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Opa, e aí, irmãos, tudo bom? Então, todas as vezes que eu tento gravar... Não vou falar isso não, peraí. Olá, irmãos, tudo bom? Aqui em casa é assim, né? Todas as vezes que eu pego o violão para tocar, o Luquinhas, ele vem. Ele pode estar dormindo, ele acorda e vem para tocar do meu lado. Todo dia, praticamente, é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente vai fazer uma dupla aqui hoje e vai ministrar o Senhor juntos. Amém, filho? Então vamos louvar o Senhor, né? Vamos cantar Ele juntos, né? A gente sabe que é dos pequeninos, né? Dos lábios dos pequeninos que vai o perfeito louvor para o Senhor. Certamente o louvor vai ser uma bênção. Amém. Vamos cantar o nosso melhor amigo, o Senhor Jesus, que nos mostra de onde viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, nos conta os segredos do Pai, que nos aconchega, que nos consola através do seu Santo Espírito, que é tudo para nós, né? Que é tudo para nós. Vamos cantar esse grande amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, nosso bom pastor. Irmãos, eu até fiquei um pouco rindo porque aí eu tô com meu filho que acabou de chegar, acordou, aí tá bocejando aqui, aparece gato pra mim. Então acho que gatos também querem louvar o Senhor, toda a criação louva o Senhor, né? Aí meu filho começa a falar em mistério aqui, se há quem interprete aí, me ajuda por favor a interpretar, porque eu não consegui não. Amém. Oi, Amém, filho. Então vamos louvar o Senhor, vamos falar sobre a beleza do nome de Jesus. oi. Olha, filho, escuta. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. E os gatos louvam ao Senhor. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E ele venceu a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora ele está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é.
esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Amém, irmão. Espero que vocês tenham conseguido adorar o Senhor junto comigo, com meu filho, com os gatos que ficaram ganhando pela casa. Todo mundo que louvou o Senhor. Amém, irmão. Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu louvo a Deus porque, ainda que fisicamente distante, a gente tem essa ferramenta aqui para nos unirmos aqui em adoração ao Senhor, em oração. Louvo a Deus pela vida do Felipe, do Vitor e do Jonas, que não aparecem, mas estão aqui com a gente e possibilitando esse nosso encontro. Sou grata a Deus pela vida dos irmãos também. Hoje eu vim aqui incumbida de orar com os irmãos pelos pedidos que têm sido feitos. É um pedido bem extenso e todos relacionados à saúde, né? E eu estava aqui pensando, lá em Efésios 3:20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém. E numa situação de enfermidade também, a minha mãe, né, ano passado teve um AVC, e nós temos orado pela cura, ela tem se tratado, tem melhorado a cada dia, mas é exatamente como a palavra fala, porque Deus tem feito muito, muito além, né, muito além da cura que a gente tanto pediu, né, Deus tem Amém. feito uma obra de transformação, né, na vida dela, na vida do meu pai também. Então, a palavra de Deus é realmente verdade, né? Lá em Lucas também narra a história de Zacarias e Isabel. Isabel era estéril, era velha já, e eles pediam um filho ao Senhor. E Deus deu a ele João, né? Que preparou o caminho do Senhor. Ou seja, Deus deu infinitamente além daquilo que eles pediam, né? Daquilo que eles pensavam e imaginavam. Amém. Então eu convido os irmãos a fecharem os olhos comigo agora e fazer essa oração, crendo no poder, né? No poder daquele que tem promessa em nossas vidas. Vamos fechar então os nossos olhos, irmãos, e orar. Ô Senhor, nós te somos gratos, ó Deus, por esse dia, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para apresentar essas pessoas para Ti, Senhor. Ó Pai, são pessoas que estão passando por momentos difíceis, Senhor, de enfermidade. Ó Pai, mas o Senhor é aquele que tem poder para curar, seja uma gripe ou um câncer, Senhor. Não há nada impossível para Ti, ó Pai. E crendo nisso, Senhor, nós apresentamos esses nomes ao Senhor, pedindo, meu Pai, que o Senhor opere na vida dessas pessoas, também na vida dos seus familiares, Senhor, fortalecendo, Senhor, que eles venham em todo o tempo, Deus, ver a Tua boa mão sobre eles, Amém. Senhor, em todo o tempo, Senhor. E que coisas surpreendentes aconteçam, meu Pai. Não somente aquilo que eles têm pedido a Ti, Senhor, mas além. Porque o Senhor é um Deus poderoso, Senhor. E dessa forma, Deus, nós te apresentamos a vida do Felipe Ribeiro, que é primo do irmão Júnior Ataíde, da Rita e da Bárbara, que são amigas da irmã Silvana, também da Arlete, que é mãe da amiga da Raquel, da irmã Raquel, a Claire e o Edilberto, que são mãe e irmão da irmã Dircinha. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Selma, que é amiga da irmã Dircinha, do pastor Jorge, da sua família, da Eliane Moura e de sua família também, da Maria, que é mãe da irmã Denaide. Ô, Senhor, te apresentamos também, Deus, a vida do Renato Delfino, do Josué,
da Mariângela, da Isabela, que é neta da irmã Enói, do Manuel Nunes de Souza, da Arlete Pacheco, do Lécio, da Maria de Lourdes da Silva, da Margarida Souza, da Priscila, que passou por uma cirurgia hoje, e de sua mãe, Edmeia, da Marilda de Souza Ferreira Mota, também da Yara Pinto, da Cíntia, do Sebastião, que é pai do irmão Pádua, da Maísa Carlone, do Jorge Souza, da Maria Ângela Souza, do João José e da Jéssica, e também do Gesiel. Senhor, essas vidas são preciosas para nós e para o Senhor. Então, nós pedimos, Senhor, por favor, que o Senhor opere o seu milagre, Pai. Que o Senhor também continue falando aos nossos corações, guardando, Senhor, a nossa mente e os nossos corações no Senhor, Pai. Nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor, nós queremos te amar mais, Senhor. Nós queremos te servir melhor, servir melhor também ao nosso próximo, Senhor. Ô Pai, graças te damos por tudo e te pedimos também que agora o Senhor nos abençoe, Senhor, com a tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para recebê-la e que o Senhor venha nos transformar mais um pouquinho, Senhor, com essa palavra que será trazida pelo Felipe. Que o Senhor possa usar os lábios dele, tudo que o Senhor tem ensinado ele, e que da boca dele, nesse momento, saia somente aquilo que o Senhor permitir, Senhor. Fala conosco nessa noite, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Amém. 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 Então, irmãos, eu queria conversar assim, um pouquinho com vocês sobre o que está escrito lá no livro do profeta Abacuque. A ideia é dar uma pincelada assim nos 3 capítulos, né? Não me aprofundar em nada, mas trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração com relação a esse tema, né? E aí eu começo lendo 2:4, né? Vou pegar a Bíblia aqui. Abacuque 2:4. Depois eu volto um pouquinho, né? A parte B do versículo 4, tá? Capítulo 2. Que diz assim, né? Mas o justo, pela sua fé, viverá. Vou ler novamente, tá? Mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém. A Ana Luísa orou pela palavra já aqui. Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Que Ele fale com você, assim como Ele falou comigo, através dessa palavra. Então, o Abacuque, ele vivia uma expectativa de guerra, né? Ele vivia uma expectativa de que o seu povo fosse invadido pelo Império Babilônico. E havia essa apreensão. E aí, no primeiro capítulo, nos versículos 2, 3 e 4, ele questiona a Deus, né, na sua oração. Ele fala com o Senhor assim, o resumo do que está escrito aí é o seguinte, né? É um bom resumo. Como Deus permite uma ímpia Judá sem castigo? Judá vivia dias assim de impiedade. Judá, ela veio de alguns reis, né, que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Manassés, Amon. Aí Josias, ele fez algo um pouco diferente, né, agradou ao Senhor, mas depois dele veio Joacás e Jeoaquim. E alguns estudiosos dizem que Abacuque ele era contemporâneo ali, de Jeoaquim. Então, no tempo de Manassés, né, havia muita idolatria. Manassés ele queimou os filhos no vale de Ben-Rinom. Ele ia até adivinhos, ele praticava magia, feitiçaria, ele consultava adivinhos e médiuns. Então, assim, Manassés, tudo aquilo que o Senhor falou que não era para ser feito, ele fez. Ele fez o contrário, né? Tudo aquilo que Deus falou, não faça isso, ele foi lá e fez o contrário. Tudo aquilo que era abominação ao Senhor, ele fez. E Jeoaquim, que era o rei, que os estudiosos dizem que vivia mais ou menos na época de Abacuque, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele derramou o sangue inocente, e Deus castigou Jeoaquim
também, né, por conta daquilo que Manassés fez. Então, o perfil da Judá, da época de Abacuque, era esse. Né? Então, ele pergunta para o Senhor, né, por que o Senhor permite isso? Né? Por que o Senhor não castiga? Por que o Senhor não intervém? Eu não aguento mais ver essas coisas. Né? E aí o Senhor responde. Né? Aí do versículo 5 ao 11 é a resposta do Senhor para essa pergunta de Abacuque. E aí o Senhor diz que ele vai usar uma nação mais ímpia do que Judá vinha sendo. Né? Ele iria usar a Babilônia, né, para castigar Judá. O Senhor falou que ia fazer isso. E a Babilônia era uma nação, na época, muito poderosa, bastante assim, com bastantes posses. Inclusive, uma das maravilhas do mundo antigo, admiradas até hoje, eram os jardins suspensos da Babilônia. E aí também simbolizava assim degradação moral, era um símbolo de idolatria, era um símbolo de materialismo, um símbolo de arrogância, enfim. E aí a Babilônia ela tinha esse perfil, né? E Abacuque ficou assim achou meio esquisito, né? Ele, como é que pode, né? Assim, o Senhor usar uma nação mais ímpia para castigar a gente, não faz muito sentido na minha cabeça, né? Creio que Abacuque pode ter pensado assim. E aí ele volta para o Senhor de novo e pergunta de novo, né? E aí do versículo do 1 ao 12 até o capítulo 2, versículo 1, né? Até o capítulo 2, versículo 1, Deus responde, né? Aliás, o Abacuque responde de novo, né? Pergunta para o Senhor, né? Como é que um Deus o resumo da pergunta seria esse, né? Como um Deus que não tolera o mal, né, pode usar uma nação ainda mais perversa para castigar uma menos perversa? Ele pergunta para o Senhor, né? O resumo da pergunta poderia ser essa, né? E aí isso não fazia muito sentido para ele. E aí, enfim, o Senhor responde, né? Responde que também chega a hora da Babilônia ser castigada. Ele deixa bem claro isso para Abacuque. E, assim, uma coisa que a gente pode observar também é que o Senhor, ele derrama o seu juízo através de fatores naturais, né, como aconteceu na primeira vez lá em Gênesis, quando o Senhor não aguentava mais o que o homem fazia e veio o dilúvio, ele escolheu Noé, a gente conhece a história. Então, ali foi um fator natural que o Senhor usou para derramar um juízo em algum momento. Mas o Senhor também, ele levanta muitas vezes, né, nações perversas para derramar o seu juízo. Né? Se a gente ler lá em Provérbios 16:4, está escrito que o Senhor fez até mesmo um perverso para o dia da calamidade, da aflição. E aí o Senhor levantou a Babilônia para isso. Levantou a Babilônia para castigar o seu povo. E embora não esteja nesse contexto, o Senhor também ele resolveria esse problema da impiedade, né, futuramente, através do Messias, né? Depois que, na plenitude dos tempos, quando o Messias viesse, né, aquele que cresce, a partir daquele momento, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que se reconhecer como pecador, uma obra se inicia e a pessoa começa a viver uma nova vida, uma vida de transformação, uma vida de negar a perversidade, negar o mal, negar a corrupção, negar a carnalidade, né, para andar com o Senhor. Então, em algum momento futuro, o Senhor resolvia um problema que Abacuque nem tinha enxergado, porque Abacuque, de repente, achava que o problema era na sua nação, achava que Babilônia era pior, mas o Senhor mostra que, na verdade, o problema é o ser humano, o problema é a natureza caída, o problema é a natureza pecaminosa que só Cristo resolve. E não importa a nação, não importa de que país a gente faz parte, né? Então, o Senhor, ele resolveria esse problema na pessoa do Messias, futuramente, o problema da perversidade. E aí ele fala, né, que derramaria desse juízo também sobre a Babilônia. Mas, assim, seria, talvez assim, o Senhor poderia dizer, né, que ele derramaria desse juízo sobre as Babilônias. Tanto sobre a Babilônia que Abacuque se queixou, que foi a cabeça de ouro ali daquela estátua de Daniel, né, aquela nação poderosa que seria derrubada posteriormente pelo Império Medo-Persa, que é aquele peito e braço de prata, né, que de fato derrubou. Né? E também fala de uma outra Babilônia, que a gente vai ver lá no final da palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse,
Essa Babilônia que nada mais é do que esse sistema político, econômico, religioso, financeiro, no qual o mundo opera, né? Jesus fala que o mundo está no maligno, né? E existe um sistemão aí maligno à disposição, que é contra o Senhor, né? Que é contra o Senhor. Então, tanto essa Babilônia, a Babilônia lá que Abacuque comentou, como a Babilônia, a grande Babilônia que vai cair em algum momento, lá em Apocalipse 18 fala sobre isso, 18:2, né? Que essa Babilônia, que esse sistema mundano também em algum momento vai sofrer o juízo. Tanto uma como a outra vai chegar no grande dia. A primeira já foi, né? A primeira já caiu, o Senhor levantou Ciro, imperador do Império Medo-Persa, e derrubou, né? E a próxima, quando Jesus voltar para o juízo final, né? E aí, sim, essa outra Babilônia também cai. Então, assim, o resumão da conversa de Abacuque com o Senhor poderia ser esse. É uma proposta interessante. E aí tem algumas coisas que eu quero comentar também sobre esse livro, né? Por exemplo, lá em 2,14, Abacuque 2,14, ele tem uma promessa muito boa que a gente já começa a colher. Já começou a colher e continua colhendo. 2,14 fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Pai, né? Da glória do Senhor, da glória de Deus. E naquela época existia muito menos pessoas que criam um Deus Todo-Poderoso do que hoje. Hoje a palavra de Deus ela é difundida em grande parte do mundo, né? Em todo lugar, em toda a terra tem alguém, tem um grupo, tem pessoas que louvam, exaltam, engrandecem, adoram ao Senhor, que não se dobram, sabe, que sacrificam as suas vidas. Então, assim, toda a terra, de fato, tem se enchido do conhecimento da glória de Deus. E isso é maravilhoso porque isso fala a respeito da volta de Jesus, né? Porque depois que esse evangelho for pregado em todo o mundo, e ainda existem algumas nações que não foram alcançadas, alguns povos que não foram alcançados, então quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então assim, o Senhor vai poder vir. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque a gente que crê parecido em muitos lugares, né, por onde nós passamos. Tem algum casal de amigos nossos que foi para um outro país aí fora, né? E aí já encontrou gente lá também da mesma fé, e isso é muito bom. É muito ruim quando a gente está sozinho. E aí eu volto para aquele versículo que eu li no início, né? Que é o Abacuque 2,4, né? Que fala sobre viver pela fé. E, irmãos, a vida pela fé é uma coisa assim que, como eu posso dizer, ela não depende muito de circunstância, né? A vida daquele que vive pela fé não pode estar apoiada em circunstância. E a gente tem tantos exemplos de homens e mulheres de Deus, não só na palavra, eu tenho certeza que você que nos ouve pode ser um testemunho vivo, ou pode conhecer também um monte de testemunho vivo de pessoas que pela fé superaram questões assim inimagináveis. Então também nossa vida, a vida daquele que vive pela fé não pode se guiar por aquilo que vê, né? Porque aquilo que vê, às vezes, aquilo que nossos olhos veem, às vezes assusta, né? Ficamos assustados. É tão pouco por aquilo que nós ouvimos, né? Se a gente ligar a televisão e ouvir as notícias, a gente vai ficar com a nossa fé muito abalada, porque é uma notícia ruim atrás da outra, né? E às vezes são notícias verdadeiras mesmo, mas que mexem com a nossa fé, né? Então, assim, quem vive pela fé também não pode ser dominado pelo que sente, que os sentimentos são enganosos, o coração é enganoso, né? Então, verdade não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, não é o que eu ouço. Verdade é a palavra de Deus. E, às vezes, a palavra de Deus ela vai totalmente contrária a todas as circunstâncias. E a gente tem que tomar essa decisão, se a gente vai andar de acordo com a palavra ou de acordo com o sentimento, visão, audição e circunstância, né? E quem vive pela fé já fez sua escolha. Quem vive pela fé vive pela palavra. Então não tem crise de alimento aí que possa abalar aquele que vive pela fé, porque ele confia no Senhor e sabe que Deus ele dá a provisão, e se Deus não der, ele tem as suas razões, e a gente continua louvando e engrandecendo o nome dele, né? E aí a palavra também fala que se a gente recuar, né, se recuarmos, o Senhor não tem prazer na gente, né? O justo viverá pela fé, né? E se ele recuar, minha alma não se compraz nele, né? Também está escrito isso. E também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em situações calamitosas, a fé resolve. Então, a gente não dá prazer ao Senhor se a gente recua. Se a gente não tem fé, a gente também não tem como agradar o Senhor. Não tem como agradar o Senhor.
para agradar o Senhor, a gente precisa ter fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, é ouvir mais a palavra do que qualquer outra coisa. E eu quero terminar fazendo essa oração aqui de Abacuque, lendo com vocês. Essa oração bem conhecida. Eu creio que todo mundo já em algum momento ouviu essa oração, já cantou alguma canção que contém essa oração. A oração de Abacuque 3, 17 ao 19. Que aí diz assim, né? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E aí Abacuque, ele continua, né, dizendo, Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então aqui Abacuque, ele sabia que os caldeus viriam com tudo, sabia que os caldeus viriam com tudo para derramar o juízo de Deus sobre Judá. E aí o Senhor fala com ele que, tudo bem, mas aquele remanescente fiel vai ter que viver pela fé, porque vai vir realmente um período calamitoso. E aí Abacuque, ele corresponde a essa palavra do Senhor com essa oração. Ou seja, qual foi a oração de Abacuque? Ele está dizendo, não importa o que aconteça, o meu coração vai ficar firme no Senhor. Não importa o que vai acontecer, eu vou exultar, eu vou me alegrar no Senhor. E assim, como é que a gente pode se alegrar no meio de uma circunstância como essa? Ora, a nossa alegria vem do Senhor, né? Por isso que Paulo, ele fala, regozijai-vos. Então, assim, tem caminho, tem como ser assim. A gente não precisa ficar refém de situação nenhuma. A nossa alegria, ela vem do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Um Deus grandão morando dentro da gente, nos dando alegria e paz nos momentos assim mais difíceis da nossa vida. E a gente pode ter paz e tranquilidade porque o Senhor está conosco. E assim, essa foi a oração de Abacuque, essa foi a expressão de fé dele diante daquilo que o Senhor falou com ele. O Senhor falou que viria um momento calamitoso, chamou ele a viver pela fé, e ele correspondeu com uma oração que já virou tema de muitas canções. E aí, assim, eu termino com uma pergunta, né? Qual é a nossa expressão de fé? Qual é a minha expressão de fé? Qual é a sua expressão de fé? A gente vive dias difíceis, né? Não vamos dizer que vivemos dias fáceis, porque isso não é verdade. Mas qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta para esse nosso Deus maravilhoso? Vamos supor que ele te perguntasse agora, né? O fulano, o Beltrano, o Felipe, o Ana, né? O meu justo, ele vai ter que viver pela fé. A situação está difícil aí, e eu estou falando no meio disso tudo. Qual é a minha resposta? Então, assim, eu queria fazer essa pergunta para a gente refletir, né, junto, e que o Senhor, que o Espírito dele, que move tudo, que ele enche o nosso coração com uma resposta assim maravilhosa, que venha glorificar ainda mais ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? Satisfação enorme estar com vocês aqui, que Deus continue nos abençoando. Tá bom? Essa palavra aqui para o pastor Marcos. Muito bem, irmãos. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Obrigado pela companhia dos irmãos. Obrigado, Felipe e Ana, pelo tempo bacana que nos proporcionaram aí, fazendo as orações intercessórias, trazendo uma reflexão na palavra, Felipe. Ainda que tantas coisas estejam acontecendo, tem que ficar firme. Eu gosto dessa palavra, Felipe. Firme, ficar firme, né? Que os dias vão se cumprindo, as coisas vão acontecendo. E alguns irmãos estão conosco aqui nesse tempo de intercessão, né? A palavra do Senhor sempre volta à minha mente quando ele dizia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, nome poderoso do Senhor, no meu nome, ali eu estarei. Então, vocês viram a lista de pessoas que entraram aqui no nosso ciclo de oração dessa noite, não é? Pessoas que estão ali numa UTI, buscando um pouco de ar, né? Pessoas que já estão enfermas há algum tempo, e todos com muita esperança. E nós colocamos aqui seus nomes, trouxemos a memória, né? Junto com os familiares,
gente que está ligada conosco aqui. Eu não sei quantas pessoas estão ligadas conosco agora, mas algumas pessoas eu posso saber. Queria mandar um abraço e agradecer por estarem aqui orando conosco. Nosso irmão Ricardo, nosso diácono Ricardo Oliveira, não sei se ele está no Rio, se está em São Paulo, mas está ligado conosco. Irmão Evaldo, também não sei se está na plataforma, se está embarcado, ou se está em casa com a família, mas está conosco aqui. Esses aqui eu consigo ver, queria mandar um abraço, obrigado por estarem orando conosco, né, que as nossas orações, que a fé dos irmãos, o nosso conjunto de esperança aqui, porque Ana nos lembrou a fé, né, Felipe falou, ainda que a situação não esteja do jeito que queremos agora, mas ainda assim nós vamos continuar firmes orando, né? Então, a esses irmãos que estão conosco, eu queria agradecer, e o Antônio Pinheiro também está com a gente, irmã Celeide, né? Assim, não consigo falar todos, não sei no total, porque temos 2 plataformas. Eu estou aqui pelo YouTube, mas também tem a transmissão pelo Facebook. Mas os nossos irmãos aí que estão na plataforma de transmissão, não é? Felipe, Vitor, Jonas, né? Nós que nos unimos hoje oramos por esse povo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de vocês também. Então eu encerro orando mais uma vez, e quero orar por você também, que está conectado conosco aqui, e que também aí no seu coração nutre esse momento de fé, intercedeu por alguém, ama alguém que agora está enfermo, né? Nós estamos capturados, né? Nossa mente, hoje mesmo estava caminhando e lembrando dessas pessoas, né? Os nomes estão sempre voltando aqui. Essa irmã Maria já está em casa, graças a Deus, né? Temos o Sebastião, pai do nosso diácono Pádua, e nomes que nós estamos repetidamente orando aqui. Nós temos uma esperança que possam chegar boas novas, né? Que o Senhor mande seu anjo, que o Senhor leve a cura, que o Senhor atenda a nossa oração. Então, olhe junto comigo, vamos nos despedir desse encontro de oração aqui, dessa sala de oração, nessas últimas palavras que vão fluir de mim, e você se una comigo, por favor. Senhor Deus, eu te dou graças porque podemos estar conectados juntos aqui, por essa maravilhosa ferramenta chamada internet, que o Senhor nos concede no tempo e no espaço. É a provisão de Deus para nós hoje. E como é importante, ó Deus. Teu evangelho vai chegar em toda parte do planeta. Aqui está a estrada aberta. Esse é o caminho. E muito obrigado por tua providência na nossa vida. Agradeço pelos irmãos que estão conectados aqui, que oraram conosco, que estão orando conosco, e pedimos humildemente, Senhor, que dessa forma singela em que nós nos apresentamos diante do Senhor, o Senhor responda com a tua provisão, meu Deus. Aquele nosso querido que está no hospital agora, que receba o acalento do Senhor, que o Senhor lhe afofe a cama, ó Deus, que aquele remédio que está sendo ministrado, ó Deus, ele tenha uma potência do Senhor, que traga a cura, ó Deus, por favor, que aqueles enfermeiros, os médicos que estão cuidando dos nossos irmãos, que sejam iluminados pelo teu Espírito, para que façam coisas boas e certas, que conduzam o tratamento da melhor maneira possível, Senhor. E também, ó Deus, nós esperamos que a cura divina possa vir, ó Deus, misteriosamente, maravilhosamente, assim como nós abrimos essa palavra, lembrando ali que havia uma igreja em oração, intercessão pela vida do apóstolo Pedro, no cárcere, e havia uma igreja orando, e hoje há uma igreja orando. Hoje há a gente trazendo a palavra, refletimos na tua palavra, ouvimos o belo louvor, um pai e um filho ali, ó Deus, louvando ao Senhor. Por favor, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor responda às nossas orações, porque a fazemos humildemente e obedientemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja contigo, uma excelente noite, um bom descanso para você, e até o nosso próximo encontro. A Igreja Batista de Imbitiba tem feito as transmissões, né, nas lives, e também a Escola Bíblica Dominical, agora no próximo domingo, às 10 da manhã, você tem a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 18 horas, temos um encontro ali no templo, e fazemos também a transmissão pela internet. Você é nosso convidado. Esteja conosco, e que o poder de Deus possa realmente fazer maravilhas no meio do seu povo. Até o próximo encontro. A paz. A paz, meus irmãos. Bye, bye.